20 anos, e eu me lembro muito bem que nós estávamos programando esse final de semana, e a dúvida era, o que é que a gente vai falar? O que é que a gente vai estar comunicando? O que é que a gente vai estar celebrando? Não apenas uma mensagem por causa da igreja, uma mensagem por causa da gente. E ali, depois de muito pensar e programar, veio essa palavra, inegociável. O que durante todos esses anos a gente não negociou e não vamos negociar. E essa mensagem não é simplesmente sobre uma razão social, não é sobre a razão social comunidade cristã videira, é sobre gente. Essa mensagem aqui não é sobre cadeiras, não é chamar atenção para cadeiras, mas chamar atenção para a gente. Ei, o que, como igreja, como gente, como pessoas, nós não abrimos mão. E nós queremos chamar atenção para você, o que você não pode abrir mão na sua caminhada com Deus. O que não pode ser negociado. O que não pode ser vendido. O que você vai lutar para dizer assim, isso aqui, não, eu não vou negociar, eu não vou brincar com isso aqui. E aí o que nós não negociamos o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é inegociável. Na nossa visão, a primeira frase que tem, e o nosso querido eu vejo, que a gente tanto conhece e tanto fala, diz assim, eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecido por Deus através de um profundo relacionamento com Ele. Eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecido por Deus através de um profundo relacionamento com Ele. Eu me lembro que quando a gente escreveu essa visão, eu já contei essa história, vocês devem saber decorada, né? Ali nós estávamos no começo de 2009 preparando a mensagem para a gente falar sobre visão e missão, e ali, né, no quarto, preparando, assim, literalmente, né? Foi algo que sempre, quando eu me lembro, me traz emoção. Porque começamos com a visão, sim. Sempre tivemos uma visão. Mas a gente nunca ensinou, nunca escreveu, a gente nunca compartilhou. E a primeira frase que realmente me chamou a atenção e a gente começou a escrever ali, eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecido por Deus através de um profundo relacionamento com Ele. Porque eu acredito que isso é algo que não pode ser negociado. Não terceirize algo que Deus diz para você, priorize. Não, você não ouviu, não. Não terceirize algo que Deus diz assim, é seu, priorize isso. Quando a gente olha Gênesis capítulo 1, verso 1, como é que começa a Bíblia? Como começa a Escritura? Como é que é o primeiro versículo da Bíblia? Diz assim, no princípio Deus. Você pode repetir comigo, gente? Vamos lá, 1, 2, 3, o quê? Todo mundo? Deus no princípio. E se você continuar o texto, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava, sondava, olhava, via, e disse Deus, porque Deus no princípio. E aí a gente vai ver todas as coisas colocadas no seu lugar. Mateus registra as palavras de Jesus no capítulo 6, verso 33, Mateus capítulo 6, verso 33, na sua Bíblia diz lá, busquem, né? O texto de busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que é que ele diz? E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O contexto desse texto, Jesus explica, não andeis ansiosos, por que tanta ansiedade? Adianta a sua ansiedade vai aumentar um côvado, ou seja, um palmo da sua vida, e por mais ansioso que a gente esteja, nós vamos aumentar 1 hora de vida, 10 minutos de vida, nós temos esse poder. Mas o que é que Jesus Cristo está chamando a atenção? O contexto desse texto é assim, não andeis ansiosos. Ei, com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Mas Jesus poderia falar muita coisa. Mas por quê? Porque Deus
está em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E por favor, não vamos brigar se você entende de outra forma. Eu não vejo esse texto, Deus, um numeral. Primeiro, 1, 2, 3, não. Deus no centro de todas as coisas. Vou falar uma coisa para você, é inegociável. Ei, Deus precisa estar no centro da nossa vida. Qualquer coisa que esteja no lugar onde Deus estaria, vai dar problema. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer trabalho, qualquer coisa que está no lugar onde Deus deveria estar, dá problema. Não negociamos. Não negociamos. Não negociamos. Tem uma frase que a gente usa na nossa igreja e eu creio que você acredita do mesmo jeito. A gente só dá certo com Jesus Cristo. A gente só dá certo com Jesus. Olhe para a tua vida. Ah, meu irmão, quando a gente se afasta, é só... Não vou nem dizer. Deixa a criatividade para você. Dá uma olhadinha na sua vida sem Jesus. Dá uma olhadinha para a sua vida longe de Deus. Olha para a tua vida longe do Senhor. Olha para a tua vida longe da palavra. Ei, às vezes as pessoas dizem assim, olha, a vida com Deus é assim, você está no carro, então você cede e dá direção para Deus. Não, meu irmão, você não dá direção para Deus, não, você dá o carro para Deus. Deixa Ele fazer o que Ele quiser. Deixa eu falar uma coisa, não negocie o seu relacionamento com Deus. Não negocie o seu relacionamento com Deus. Deus no centro, Deus em primeiro, Deus no centro da tua vida. Quando Deus está no centro da nossa vida, tudo está no lugar devido. Trabalho vai estar no lugar devido. Amizades vai estar no lugar onde deverá estar. Dinheiro vai estar no lugar onde deve estar. Família vai estar no lugar onde deve estar. Casamento vai estar no lugar onde deve estar. E quando Deus está no centro da nossa vida, não negociamos, gente, não negociamos a presença de Deus. Não negociamos Deus, não negociamos a presença, não negociamos. Há um texto que me chama muita atenção, na verdade vários textos, né? Davi fala muito da presença de Deus, de estar na presença de Deus. Ele fala nos teus átrios, Senhor. Deus, eu quero estar, eu prefiro um dia na porta da tua casa do que 1000 anos fora dela. Eu quero estar na presença do Senhor. Uma coisa eu quero, Senhor, que eu possa habitar na tua presença. Davi amava a presença de Deus, mas eu acho lindo esse texto. Êxodo capítulo 33, verso 15. Êxodo 33, verso 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Noutra tradução, diz assim: Moisés, se não fores conosco, não nos envie. Deus, se o Senhor não for na nossa frente, nem eu não vou sair daqui não. Eu não vou sair daqui. Vou sair daqui não. E havia uma proposta para Moisés. Havia uma proposta de um novo lugar, de uma terra prometida, de uma vida, disso, daquilo outro. Ele diz assim: Senhor, nada disso me importa. Se o Senhor não estiver, se a tua presença não estiver comigo, eu não vou. Como seria a nossa vida se a gente fosse assim, gente? Já pensou se eu e você, antes de qualquer decisão, eu e você, escuta você que está comigo online, já pensou como seria a sua vida? Há um texto, livro de Provérbios, Salomão diz assim, em outras palavras, Salomão diz assim: o homem toma suas decisões, palavra de Costa Neto, e bate a sua cabeça na parede e diz: foi culpa de Deus. O homem toma as suas decisões, e aí ele diz o seguinte: dá errado, aí o que é que ele fala? Culpa foi Deus o culpado.
Diz assim, Provérbio 19, 3, a estultice do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Provérbio 19, 3. Em outras palavras, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra Deus. Não dá certo, gente. Eu não sei você, mas eu não dou certo sem Jesus Cristo. Quando a gente assume a nossa vida e diz assim, eu estou no controle da nossa vida, aí a coisa começa a pegar. Não abra mão. Quem sabe nesse aniversário é essa palavra que você está precisando. Quem sabe você diz assim, Deus, fala comigo. Você orou, Espírito Santo, fala comigo. Quem sabe o Espírito Santo está dizendo assim, filho, eu tenho saudade quando você me buscava. Filha, eu tenho saudade como você me buscava. Eu tenho saudade. Somos casados há 36 anos. Mas tem uma coisa que eu e a Nenê, a gente sempre no nosso casamento, foi muito acertado isso. Somos filhos de Deus, entregamos a nossa vida para Jesus, mas, meu amigo, lá em casa, nós não terceirizamos o nosso relacionamento com Deus. Vamos supor, não acontece, gente, não acontece. Mas vamos supor, se eu não busco a Deus, a Nenê está dizendo assim, Constante, se você não busca a Deus, problema seu, vai dar problema para a gente. Mas eu vou buscar a Deus. Deixa eu contar uma novidade para vocês, gente. Todo dia eu busco a Deus. Porque eu só dou certo com Jesus Cristo. Cuidado com o automático, cuidado. Não, já entreguei minha vida, eu já sei a Bíblia decorado, eu já li a Bíblia várias vezes, não se acostume com isso. A comida de ontem não enche a barriga de hoje. Ei, o buscar a Deus ontem não enche a sua vida. Quando Jesus foi tentado, o cão apareceu. Se come, se quero não. Faz isso, faço não. Tá? E o que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não negocie o seu relacionamento com Deus. Não negocie o seu relacionamento com Deus. Pode ser que eu seja rude. Pode ser que eu pareça até grosseiro. Ah, meu irmão. Sabe aquela pessoa que você diz assim, não, buscar a Deus comigo, não sei o quê, não está buscando mais? Deixa. A sua salvação é individual. Você vai prestar conta diante de Deus. Não vale lá em cima. Porque o que aconteceu? Foi o marido que o Senhor me deu. Deus diz assim. É porque Deus é, gente, Deus é Deus. Deus não vai fazer isso. Mas se ele fosse homem, ele diz assim, e o Kiko? O que é que eu tenho com isso? Ah, meu irmão, se não quer, busca você. Se o teu filho não vai, vai você. Vai você. Se teu amigo não vai você. Não negocie o seu relacionamento com Deus. Você dá glória a Deus por isso, amém, gente? E se a gente não negocia o nosso relacionamento com Deus, a natureza de Deus é inegociável. A natureza de Deus é inegociável. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Capítulo 15, verso 5. João 15, 5. Aqui não é sobre a videira Bíblia, mas Jesus está dizendo, eu sou essa planta, eu sou essa videira. Vocês são ramos, se alguém permanece em mim e eu nele, o que é que diz, gente? Esse dará muito fruto.
pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se a presença de Deus é inegociável, algo vai acontecer. Na verdade, muitas coisas acontecem quando nós não negociamos a presença de Deus. E uma das coisas que acontece quando nós não negociamos a presença de Deus é transformação de vida. Transformação de vida. Não negocie a natureza de Deus. Não se acostume com essa natureza pecaminosa. Cuidado com aquilo que você está dizendo. Não, isso aqui é um erro. E Deus está dizendo, isso aqui é pecado. Não, acho que você não ouviu. Cuidado com aquilo que você está dizendo. Isso aqui é apenas um erro. É besteira. E Deus está dizendo, isso aqui é pecado. E isso pode levar você ao inferno. Pastor, eu nunca ouvi nessa igreja essa palavra inferno. Pelo fato de ele não falar muito, não quer dizer que a gente não acredita não, meu amigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu acredito no inferno, sabe por quê? O senhor já foi lá? Não, porque Jesus falou. Se eu fosse você, eu teria cuidado com esse assunto. Eu vou dizer novamente. Se eu fosse você, eu teria cuidado com esse assunto. Somos uma igreja que vamos deixar você à vontade. Uma das coisas belas que existe nessa igreja, ao longo desses 20 anos, que as pessoas chegam, pastor, eu gosto tanto aqui, que eu fico à vontade, eu me sinto à vontade, eu me sinto livre. Isso não quer dizer que nós vamos deixar você acomodado. Deixar você à vontade não é deixar você acomodado. Nós queremos deixar você à vontade. Mas nós queremos dizer para você, meu irmão, abra o teu coração. Não negocie a presença de Deus. E na presença de Deus muita coisa vai acontecer. Mas na presença de Deus, uma das coisas que acontecem é transformação de vida. Transformação de vida. Mentira, se você está em Cristo, não faz mais parte da sua vida. Se você está em Cristo, injustiça não faz mais parte da sua vida. Se você está em Cristo, santidade faz parte da sua vida. Se você está em Cristo, a natureza de Jesus, Gálatas capítulo 5, diz lá o que é o fruto do Espírito, a presença do Espírito em nós, a presença de Deus em nós. Diz lá que a presença de Deus em nós, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Não abrimos mão, gente, não abrimos mão. E quando nós não negociamos a presença de Deus, quando literalmente nós assumimos a responsabilidade de buscar a Deus pela palavra, buscar a Deus pela oração, buscar a Deus para ouvir a voz do Espírito Santo, não negociamos vida nova, não negociamos transformação, não negociamos a vida com Deus. A vida com Deus é inegociável, gente. Inegociável, inegociável. Livro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Eu gosto muito desse texto, no verso 20 em diante. E dizia assim na minha tradução, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração do homem. E aí ele fala, do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, o 22, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro.
Deixa eu falar uma coisa, mas a notícia boa é que tem um, que o nome dele é Jesus Cristo. Tem um, e ele enviou o Espírito Santo para mim, para você. Não é pela nossa força, não é pela força do nosso braço, não é porque a gente tem força, não, mas por causa do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo pode sim matar isso na minha vida e na sua vida. A Bíblia fala: andai no Espírito e vivei no Espírito. Andai no Espírito e jamais vocês irão satisfazer os desejos desordenados da carne. A carne luta contra o Espírito. Pastor, mas a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Mas a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Mas pastor, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. O Espírito é forte. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de ser seres humanos. O Evangelho de Jesus, jamais a proposta do Evangelho de Jesus é tirar de nós a humanidade. Gente, quanto mais nós conhecemos Jesus, quanto mais nós conhecemos e vivemos a natureza dele, mais nós vamos perceber que nós somos humanos. Mais nós vamos ser dependentes do Espírito Santo. Mais nós vamos ser dependentes do Espírito Santo. E eu oro para que você, naquele dia, seja apresentado pelo próprio Senhor Jesus, imaculado, lavado com o sangue de Jesus, vestido com roupas brancas, com um nome novo, que Ele mesmo há de dar. E Ele vai dizer: bendito do meu Pai, filho, filha, você foi fiel, receba o reino que foi preparado para você. Eu oro para que santidade seja estilo de vida, eu oro para que justiça seja estilo de vida, eu oro que verdade seja estilo de vida, eu oro que domínio próprio seja estilo de vida, eu oro para que o Espírito Santo habite na sua vida. Seja cheia do Espírito, seja cheio do Espírito, o que é ser cheio do Espírito, pastor? É você dar lugar para Ele, Espírito Santo, aonde o Senhor quiser entrar na minha vida, a minha vida é tua. Você pode dar glória a Deus por isso, gente? Se não negociamos presença de Deus, não negociamos por causa da presença, a natureza de Deus. Ei, gente, nós não negociamos. Nossos lares, nossos lares sadios são inegociáveis. Eu vejo uma igreja que começa primeiramente nos lares, em lares sadios, O que é um lar para a gente? É o pai, a mãe, o filho, o irmão, o marido, a esposa, os avós, os netos, tios, sobrinhos, todo o laço familiar. Mas eu quero falar sobre duas coisas que acontecem dentro da nossa casa. E por que a gente coloca lar como inegociável? Porque a partir do momento em que eu e você, a gente desfruta da natureza de Deus, o primeiro ambiente que é beneficiado é a nossa casa. É a nossa casa. Gente, quem conhece a gente mesmo, quem nos conhece verdadeiramente são nossos familiares. Fora de casa, às vezes, nós somos teatro. Fora de casa, às vezes nós assumimos um personagem. É tão simpático ele. Ai, é tão simpático ele. Pergunta a mulher dele. Ai, o teu pai é tão carinhoso. Pergunta o filho dele. Brincadeira à parte. A nossa casa revela quem a gente é. Agora deixa eu falar uma coisa, a notícia é boa. Se você não negocia a presença de Deus, se você não negocia a natureza de Deus, se você crê no Senhor Jesus, a tua casa vai ser salva. A tua casa vai ser salva. Eu não quero aqui colocar um peso em você, ou um sentimento de culpa. Em que aspecto? Vou explicar para você. Eu acredito
que se os nossos familiares, eles não estão ainda tendo um relacionamento com Deus, tem alguma coisa que ele não está enxergando de transformação na nossa vida. Vou repetir novamente. Se a nossa casa não está desfrutando de transformação, é porque alguma coisa de transformação não está sendo demonstrada pela nossa vida. Ah, pastor, mas eu tenho vivido. Eu sei. Pastor, eu tenho sido fiel. Eu sei. Pastor, eu tenho buscado a Deus. Eu sei. Então, calma. Vai acontecer. Mas quem sabe, nesse aniversário, não é um momento para você pensar e dizer assim, será que as pessoas na minha casa percebem que eu sigo Jesus Cristo? Porque quando a gente se relaciona com Deus, uma coisa que acontece, a gente prega com a nossa vida. E pregar com a nossa vida não significa que todos vão vir para cá, pegar o microfone. Não, o teu púlpito é a tua casa. O teu público são os teus familiares. Vou repetir novamente. O nosso primeiro púlpito é a nossa casa. E o nosso primeiro público é a nossa casa. Eu tenho absoluta certeza que se você, pai, for um servo de Deus, é o maior impacto que você pode causar nos seus filhos. O meu pai era uma pessoa do interior do Rio Grande do Norte, então ele era uma pessoa rude, ao mesmo tempo carinhoso, mas aqui e acolá era uma pessoa rude. Mas uma das coisas que impactou mais o meu pai na minha vida foi sempre, constantemente perceber o meu pai buscando a Deus. Várias vezes eu entrava no quarto, ele estava ali ajoelhado buscando a Deus. Quantas vezes, final de semana, no sábado, ele estava lendo a Bíblia. Quantas vezes meu pai me ensinou a Bíblia, a palavra de Deus. Ei, ele deixou marcas na minha vida. Uma das coisas que eu e a Nenê, a gente sempre fez, junto com os nossos filhos, foi a gente, em primeiro lugar. Porque, gente, como diz a Bíblia, se alguém, 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os descrentes. O que adianta, gente? A gente pregar o evangelho para tanta gente e os da nossa própria casa não perceberem transformação na nossa vida. Mas a notícia é boa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu declaro sobre a sua vida que um dia você vai abrir a sua boca e vai dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você vai abrir a sua boca e vai dizer, a minha casa tem presença de Deus. Meus filhos, meus irmãos, meu tio, minha avó, através da sua vida, eu declaro, você vai ser boca de Deus dentro da sua casa. Você vai ser um instrumento abençoado. Eu declaro sobre a sua vida, mas também eu declaro sobre a sua vida, você tem esse ambiente saudável dentro do seu lar, e você não vai negociar o seu lar, você vai assumir o seu lar, você vai assumir a sua casa, seus parentes. Aqui, gente, nós não estamos falando sobre trazer para a igreja, não é sobre trazer para a igreja, é sobre relacionamento com Deus. É sobre relacionamento com Deus. Conhecer Jesus. Você ter o seu lar, seus familiares, juntamente com você na eternidade. Na eternidade. Na eternidade. Não negocie o seu lar. E aí, a outra coisa que a gente não negocia, porque não negociamos a presença de Deus, porque não negociamos a natureza de Deus, porque não negociamos a nossa casa,
ambiente onde nós vamos pregar com a nossa vida, nós não negociamos também relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Gente, coisa boa é ter amigos bons. Não é não, gente? Um dia, estava num ambiente, né, do trabalho, e aí o meu chefe, Costé, não sei o que, rapaz, eu estou precisando disso aqui. Não, cara, tem um cara lá da nossa igreja lá. E aí outro dia, pai, que eu estou precisando resolver uma coisa. Não, tem um cara lá da nossa igreja lá. E aí, de novo, rapaz, não se preocupe não, que eu vou ligar para uma pessoa lá da igreja, que trabalha nesse local. Já rapaz, isso é uma máfia, é? Não é máfia não. É porque coisa boa é andar com gente que fala a nossa linguagem. Que quando a gente chora, ele sabe. Coisa boa é você ter gente que entende. Quando a coisa aperta, você pode dizer assim, vamos orar? Não? É muito bom você tá lá no meio de uma confusão, de alguma coisa, aí você olha para o lado, outra, ele entende. Você olha, bora orar, o negócio aqui pegou. Coisa boa, gente. E nós temos algo na nossa igreja que a gente ama e se chama GC, Grupo de Crescimento. Você que não participa do GC, isso aqui não foi combinado não. A gente não combinou antes do culto. Quando eu falar em GC, todo mundo bate palma. A gente não combinou isso. Por quê? Porque isso é verdade, gente. É verdade. Quantos aqui tem uma história maravilhosa por causa de Jesus? Uma história maravilhosa por causa da presença de Deus. Mas quantas pessoas têm uma história maravilhosa e dizem assim, poxa vida, eu estou no GC. O que um grupo de crescimento na nossa igreja não é terapia. Psicólogo faz seu trabalho maravilhoso, terapeuta faz seu trabalho maravilhoso. Não é terapia. Não é terapia. Por que a gente diz que não é? Porque GC não é um ambiente onde as pessoas vão invadir a sua privacidade. Pastor, eu não vou para um GC porque eu tenho medo. A gente tem que contar a nossa vida todinha. Não. Quem foi que disse isso? Não. É outra coisa. O GC me ajuda a estar na igreja, porque nós acreditamos que a igreja é maior do que o GC. Outra coisa, a gente acredita que o GC, né, os membros são maiores, os membros são pessoas maiores do que o líder. Líder em GC não manda na sua vida, nem Jesus manda na nossa vida. Ele é Senhor e nos conquista pelo amor. Jesus não é chefe, nem general. Dentro do GC, líder não manda em ninguém. O líder serve, encoraja. Gente, vou falar uma coisa para você. Quem sabe é isso que você precisa. Quem sabe é isso que você está vendendo. Quem sabe não é essa palavra que você precisa receber hoje. Inegociável. Inegociável o quê? Inegociável relacionamento saudável. Pastor, só quer dizer que só gente de igreja e meus amigos lá fora, não tem problema nenhum não. Não tem problema nenhum. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Você sabe muito bem a diferença de quem conhece a Deus. Você está com um problema no casamento, você sabe muito bem o que é que o mundo fala. Mas meu amigo não fala. Por favor, não estou dizendo seu amigo. Mas o ambiente por ali, que você sabe muito bem. Ele não vai dizer o seguinte, mulher, perdoa. Ora pelo teu marido. Não larga dele. Mas ele fez isso aqui. Ora, eu vou orar contigo.
é o cão que está agindo. A gente não vai deixar, a gente vai soltar, a gente vai orar, nós vamos orar junto. Você sabe aonde essa conversa acontece. É só com gente que tem Deus no coração. Você sabe muito bem o que é que acontece em amizades. E o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ser luz, nós vamos amar, nós vamos ajudar, nós não vamos largar, não, mas nós vamos nos sustentar com amizades saudáveis, com gente que tem Jesus no coração, com gente que segue a palavra, com gente que tem a sua linguagem, com gente que tem a linguagem do Espírito Santo de Deus. Quem sabe não seja essa palavra que você está precisando hoje. Pastor, sabe de uma coisa? É verdade, é verdade. Meus amigos, tem até um valor, mas eu estou precisando de relacionamento saudável. Não negocie, você vai perceber. Se você não tem um GC, procura a gente quer encaixar você no GC. O que é que Deus falou para ti hoje? O que é que Deus falou para ti hoje? Será que você está negociando o relacionamento com Deus? Será que você está brincando com natureza de Deus, santidade? Será que você está brincando? Será que essa noite o Espírito Santo não falou para você, filho, filha, ei, assume o teu papel no teu lar, tua irmã, cunhado, teu avô, avó, esposo, marido? Será que você está negociando, está deixando para lá o teu lar? Será que o Espírito Santo não falou para você, filho, filha, dá uma olhadinha às tuas amizades. Ei, vem para um lugar chamado GC, vem para um ambiente onde você vai crescer espiritualmente, onde você vai, junto com pessoas imperfeitas, mas querem tirar a nota 10, junto de pessoas imperfeitas, que vai te ajudar a ter um relacionamento com Deus. Você podia ficar de pé e a gente pode agradecer a Deus, amém, gente?